Boa tarde, amada igreja, graça e paz, amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, quero pedir a você que dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, cumprimentando com a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Cumprimente aí o seu amigo, a sua amiga. Vamos festejar, é dia de festa, é dia de celebração, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a glória do nome do nosso Deus. É dia de festa, é dia de pensarmos que a cruz de Cristo encontra-se vazia, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, nos deu vida nova, nos deu vida em abundância. É tempo de festejar. Quantos aqui estão alegres? Quantos aqui têm motivos para dar glória a Deus? Amém, então vamos festejar. Amém. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Somos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos
Aleluia, que privilégio nós temos de juntos nos reunirmos para levantarmos as nossas mãos, para adorar ao Rei. Ele é Rei da nossa vida, Ele é Senhor da nossa história, Ele é aquele que faz e refaz, é aquele que faz nova todas as coisas, que nos inclui em seu reino, que nos faz participantes da sua glória. Glória essa que não começa lá no céu apenas, não, essa glória nós temos experimentado aqui na terra, dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, por isso nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos dizer: Deus é conosco, aleluia, Deus trabalha em nosso favor, amém, igreja? Você pode dar um brado aí no seu lugar dizendo: Deus é comigo, amém. Vamos bater palmas em libras assim, ó. Aê! Hoje nós estamos comemorando o dia do surdo, o dia do surdo. Então essa ala aqui, o pessoal de azul, olha que lindinho, até os pastores, os músicos vieram de azul. Uma salva de palmas para a gente também, todo mundo de azul. É tempo de adorar a Deus. Glória a Deus pela vida dos surdos, pelo ministério do silêncio, pelos intérpretes. Vamos colocar mais uma vez esse culto diante de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos entrar aqui nesta casa que se reúnem pessoas para levantar as mãos e dizer que Tu és bendito das nossas almas, Tu és bendito, Tu és amado, Tu és desejado, Tu és querido, Tu és tudo para nós, ó Deus. Nós reservamos este momento para juntos celebrarmos a vitória do Senhor, a conquista do Senhor, tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez. Nós reconhecemos, somos gratos, porque o Senhor é Deus que tem um ousado amor, tem poder para salvar, tem poder para nos libertar, para nos curar. Tem, ó Deus, em suas mãos a graça, a bondade, a misericórdia. Pai, cada um que veio aqui, veio com um motivo, com uma intenção, veio com um pedido no coração, veio também com gratidão. E o Senhor é Deus, Pai, que sonda os corações, contempla as necessidades, e graças a Deus, aqueles que Te buscam, aqueles que confiam em Ti, aqueles que esperam no Senhor, Pai, eles jamais são frustrados, jamais são perdidos, jamais, ó Deus, ficam confusos, porque o Senhor é Rei, e o Senhor tem em Tuas mãos todo o poder. Nós Te louvamos pela vida destes irmãos, Te louvamos pela vida, ó Deus, de cada um que veio aqui. Que seja um dia, ó Deus, marcante na história de cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, a Ele seja honra, glória e louvor, amém. Podem se assentar, queridos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar, por favor, fique atento. Semana passada tivemos nossa 22ª Conferência Missionária, com momentos marcantes. Confira.
celebração aos 100 anos de nossa igreja, vem aí a primeira conferência de pré-adolescentes para meninos e meninas de 10 a 14 anos com o tema Geração 100, somos a geração que vai compartilhar Jesus. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro aqui na nossa igreja. Teremos louvor, palavra, circuito bíblico, pizza, café da manhã e muito, muito mais. As inscrições já podem ser feitas pelo nosso site. O valor é de apenas R$40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Informações com a tia Tati ou pelo telefone 3041 4406. Você conhece John Maxwell? Craig Groeschel? T.D. Jakes? Então prepare-se para conhecer ou rever estes e outros preletores renomados ao redor do mundo no maior evento de liderança do planeta, através de vídeos de alta definição, Summit 2018, que acontecerá aqui na nossa igreja de 8 a 10 de novembro. Então, se você quer investir em sua própria vida e na vida de pessoas de seu relacionamento ou liderados, não perca tempo e faça logo a sua inscrição no site de nossa igreja, garantindo o valor promocional de apenas R$90 até o dia 8 de outubro. Liderança é influência, use a sua. O Arte Vida, sim, é um lugar realmente de adoração. Existem inúmeras formas de adorar o Senhor, né? E é muito bom quando a gente pode ver diversas formas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, né? De adoração ao Senhor. Eu sou músico, né? O Arte Vida, para essa questão assim da galera que mexe na música, é muito interessante. A gente sempre tem mais a aprender, né? Quando a gente ouve os preletores falando pra gente, a gente aprende muito, né? Eu tenho muita convicção de que vale a pena participar do Congresso Arte Vida, fazer as oficinas, ou se não, vir somente à noite. Eu tenho certeza que em todo momento nós somos edificados aqui. No próximo fim de semana teremos batismos. Se você está terminando ou já terminou as lições do curso, não perca tempo e marque a sua entrevista. Queremos também convidar você que tem frequentado nossas reuniões regularmente e ainda não é membro para fazer parte de nossa família. A recepção de novos membros será no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Entre em contato conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de setembro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias do seu boletim, acesse nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Que bom estar com todos vocês, uma beleza a gente estar junto todo domingo, né? Bênção do Senhor, misericórdia do Senhor, a nossa liberdade de culto, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um Drops dessa semana que está sendo já divulgado nas redes sociais. E é muito importante, ele tem até inclusive a ver com o nosso momento de eleição. Nós estamos estudando alguns casos na Bíblia de relação de pai e filho, como esse drop são vídeos que o Ministério Infantil faz junto com a produção para ajudar os pais no discipulado durante a semana. Então, nós pegamos sempre alguma história que mostra um erro ou um acerto do pai com o filho, e nós estamos vendo alguns reis em Israel que acertaram ou erraram. Nós vimos Josafá, um rei, que ele andava conforme o Senhor queria. Ele sempre perguntava o que fazer para Deus antes de ir para uma guerra, mas uma vez ele não fez isso,
e ele quis consertar um relacionamento que havia sido quebrado e não falou com Deus. Naquela época, o reino de Israel havia sido dividido, e quem estava governando o reino de Israel, com o nome de Israel, era o reino do norte, eram as 10 tribos de Israel. E lá em Jerusalém ficaram apenas 2, Judá e Benjamim, mas chamava-se só Judá, essas 2 tribos. E o povo de Judá andava conforme o que o Senhor queria, mas o povo de Israel não. E quem estava governando o povo de Israel era alguém que não era da descendência de Davi. E ele ainda se casou com alguém que não era nem do povo de Israel. Era fenício, uma mulher fenícia. Era a Jezabel. E a Jezabel, ela era uma adoradora de Baal. O nome dela chamava Baal Exulta. E ela tinha uma filha. E Jeosafá falou assim, vamos unir os nossos 2 reinos, era um povo só, vamos unir. Mas só que ele deu o seu filho para se casar com uma mulher que não era de Deus. Bom, se casaram, não foi uma boa coisa para o povo de Judá. O tempo passou, esse rapaz Jorão morreu, e o seu filho Acasias se tornou rei. Ele ficou rei 1 ano só. E a sua mãe, Atalia, a filha da Jezabel, usurpou o trono. Ela entrou para ser rainha, mas ela não era da linhagem de Davi, ela era de outra dinastia. A Bíblia diz que ela era da dinastia de Onri, não tinha nada a ver com Davi. Deus havia prometido que só sentaria no trono de Davi quem fosse da descendência de Davi. Por 7 anos, ela levou o povo, não só ela dirigiu de modo errado, mas ela levou o povo a pecar. Ela, antes de assumir o trono, matou todo mundo da família real. Ela achou. Mas uma mulher da família pegou o sobrinho, era filho de Acasias, ela segurou essa criança e levou para o templo. E lá ele ficou por 7 anos. E com 7 anos, o sacerdote, que era inclusive esposo dela, o declara rei. O nome dele é Joás, e na semana que vem a gente vai saber um pouco mais sobre Joás. O que essa história nos traz? Que Deus tem o controle da história. Nós fazemos coisas erradas, mas Deus tem o controle da história. No tempo certo, Ele vai restaurar as coisas. E foi isso que aconteceu com Judá. O sacerdote Joiada não aguentava mais ver o pecado no povo de Judá. E uma mulher que não era da descendência de Davi, estar dirigindo o povo e levando o povo a adorar a Baal. E no tempo certo o Senhor restaurou. Nós estamos em época de eleição, e aqui deve ter, eu acho, pelo menos um voto para cada candidato. Tem um bocado de candidato aí, né? E todo mundo acha que o seu candidato é o melhor. O que nós temos que fazer é orar para que Deus coloque a pessoa certa, para que Deus restaure o nosso povo, colocando a pessoa certa como presidente. Vamos ficar em pé? Durante essa semana, você vai sentar com o seu filho, vai contar essa história e vai falar assim, filho, mesmo que as coisas demorem, mesmo que demore para você ganhar aquilo que você quer, espere, porque Deus tem o controle da história. Ele sabe tudo, no tempo certo Ele vai fazer as coisas. Só você? Estou desesperada. O pessoal está todo lá em cima, tinha uma turma lá. É que alguns ficam arrumando a nossa sala. Podem ficar tranquilos, olha aí, ó. Aê, estavam lá. Eles querem fazer surpresa. São lindos. Ainda tem uma turma lá em cima. Tem aqui também mais 2. Vamos orar. Pai, louvamos o Senhor. Ó Pai, pela Tua palavra, o Senhor tem o controle da história. A gente pode até sofrer, como o povo de Judá ficou 7 anos sobre a liderança de uma mulher que não era da descendência de Davi, uma usurpadora do trono. Pai, mesmo até que aconteça com o Brasil isso, que alguém assuma e seja um usurpador, Pai, o Senhor no tempo certo vai restaurar, vai fazer justiça, porque o Senhor tem o controle da história.
Pai, ajuda os pais a ensinarem os seus filhos que o Senhor está no controle da história, que se eles estão passando por dificuldades em casa, ou não tem emprego, está com dificuldade financeira, o Senhor está no controle da história, o Senhor no tempo certo vai fazer as coisas, que os pais ensinem isso para os seus filhos, para que os seus filhos descansem, lembrando que tem alguém muito grande, muito bom, muito amoroso, cuidando de tudo. Pai, agradecemos pelas pessoas maravilhosas que o Senhor tem trazido para trabalhar no Ministério Infantil, para perpetuar a Tua palavra na geração seguinte, para as gerações futuras. Pai, te agradecemos, porque é o Senhor quem traz essas pessoas, é o Senhor quem mantém essas pessoas no Ministério Infantil. Que a Tua bênção esteja sobre as crianças que vão ouvir a Tua palavra, e sobre estes que vão ensinar a Tua palavra, e nós Te daremos toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor por estes resultados, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes, tia Tati, tia Isa. É isso aí, uma linda salva de palmas para a nossa criançada. Eles aprendem sobre Deus em casa e aqui é um reforço. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Queria dizer que eu amo muito a irmã. Que bom. Eu queria dar um público testemunho de que eu sou apaixonado pela irmã. A irmã é uma bênção. Minha mulher é linda, graças a Deus, serve ao Senhor. Minha vida e ministério são impulsionados pela Vasti, desde o tempo em que eu não era sequer convertido, e ela jejuava todos os sábados. Irmã, joelho no chão, jejum, para que as coisas mudem. Nós queremos conhecer, além de gente que já está conosco sempre aqui, já se sente de casa, quem são os nossos convidados e os nossos visitantes. A gente quer dar um abração, se você deixar, a gente quer apertar sua mão, sorrir para você e dizer que você é muito bem-vindo, é joia demais. Você podia estar em tantos outros lugares, mas escolheu aqui, aí deixa a gente constrangido, deixa a gente apaixonado, não é? Então vou pedir que você que é nosso convidado, e olha, o membro da igreja fica ligadão, pertinho de você tem alguém, e você sou eu nessa hora, você vai me representar, dando todo o carinho para o nosso convidado, nosso visitante. Onde estão os nossos visitantes e convidados? Fiquem em pé, temos uma salva de palmas ali, vamos lá, amém. Aqui também, olha, tem um pastorzão aqui, ele não está perdido, está achado aqui perto da gente, olha lá, meus irmãos, olha aí pertinho desse casal. Olha, mais gente ali, ó. Vai lá, isso, toda atenção, amém, que joia, muito legal receber visitantes, convidados, o nosso culto fica mais gostoso com tanta gente bonita que vem nos abençoar, cultuando a Deus conosco. Pode assentar-se, muito obrigado. Final de semana passada foi demais, gente, você viu no VT? Demais, conferência missionária. E continuamos ainda atrás da OMF. Veja aí. Você já deve ter ouvido várias vezes nossos pastores falando sobre oferta missionária de fé. O que desejamos é que todos os membros de nossa igreja sejam comprometidos e preencham seu cartão compromisso. Mas você já parou para pensar a importância da sua oferta missionária? Você sabe exatamente que tipo de obra ela tem abençoado? Quando você preenche seu envelope, dedicando algum valor para missões e deposita no gasofilácio da igreja, nós separamos todo esse dinheiro exclusivamente para a obra missionária. 90% vão diretamente para o campo e os outros 10% são usados nos custos administrativos do Ministério de Missões. Todo esse processo é feito com total transparência. Se você é membro de nossa igreja e contribui com a OMF, pode ter acesso a qualquer momento aos gastos do Ministério de Missões. Basta entrar em contato conosco. Mas como todo esse processo funciona? Nossa igreja possui o Conselho Missionário, que é formado por 13 pessoas que são membros de nossa igreja, com caráter irrepreensível e são apaixonados por missões.
É no Conselho Missionário que são decididas todas as ações do ministério, para onde mandaremos o dinheiro, quem serão nossos missionários, para onde enviaremos, quais projetos adotaremos, nossas metas e alvos. Não é um processo simples. Nossa preocupação é que todos os missionários tenham sustento financeiro, moradia, saúde, segurança, educação para os filhos e que sejam cuidados integralmente com a ajuda dos líderes de missões. Por isso é tão importante que você preencha o seu cartão compromisso, porque é através dele que o Conselho Missionário consegue ter um orçamento que influenciará as suas decisões. Jesus nos disse em Atos 1:8 que seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, ao mesmo tempo que pregamos o Evangelho aqui, temos a obrigação de anunciar a todos. Nossa Jerusalém é Campo Grande e as ofertas missionárias têm sustentado projetos sociais e missionários locais, onde milhares de pessoas têm sido alcançadas. Crianças e mulheres em situação de risco, viciados, ex-presidiários, enfermos, jovens e adolescentes têm sido atendidos através desses projetos. No interior de Mato Grosso do Sul, as ofertas missionárias têm sustentado 3 famílias de missionários que têm dedicado suas vidas para que o Evangelho seja anunciado. Elas estão nas cidades de Jaraguari, Rochedo e Bodoquena. No Brasil, através da oferta missionária de fé, apoiamos 7 famílias que estão anunciando o reino de Deus no Rio Grande do Sul, em tribos indígenas e no Nordeste brasileiro. Nosso desafio é anunciar o Evangelho aos confins da terra. Hoje, sustentamos missionários na Espanha, Norte e Nordeste da África, Sudeste Asiático, Quênia e Uganda. Ao todo, o Ministério de Missões está empenhado no sustento de 34 missionários e 6 projetos. Nosso próximo desafio é enviar uma família para a Índia. E tudo isso só é possível graças a todos que se mantêm fiéis à oferta missionária de fé. Contribuir com missões é um grande privilégio e você pode fazer isso de várias maneiras. Primeiro, você pode mensalmente colocar no envelope o valor que Deus está colocando no seu coração. Segundo, utilizando a transferência bancária. Nesse caso, pedimos que, por favor, você mande um e-mail com o comprovante para que a gente saiba que você está ofertando para missões. E a terceira, mais simples de tudo, é usar o seu cartão de crédito e parcelar em 12 vezes o valor que você deseja investir durante o ano todo. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Preencha hoje mesmo o seu cartão compromisso aqui na igreja ou através do nosso site umb.org.br. Faça parte da obra missionária. Ore, contribua e vá. É isso, está tudo bem explicadinho e nós queremos dar a vocês um retorno, dizendo o que aconteceu no final de semana. O nosso alvo mensal para missões, R$150 mil, e os cartões preenchidos até o momento somam R$117 mil. Portanto, ainda há R$33 mil a serem conquistados no nosso propósito. Temos aqui em 4 lugares nessa plataforma cartões. Se você ainda não preencheu o seu, então preencha. Mesmo que você seja regular nas ofertas, preencha o cartão, porque o Ministério de Missões vai somar os cartões para fazer o orçamento. Queria pedir para o Bira ficar em pé. O Bira é missionário parceiro da nossa igreja. Olha, lá no Rio Grande do Sul, uma salva de palmas. O Bira, a Bárbara e a Débora são demais. E você está investindo na vida deles. Pode sentar. Obrigado, Bira. Quando você oferta para missões, você está fazendo exatamente aquilo que agrada o coração de Deus. É propósito do Senhor alcançar desde a pessoa que está ao nosso lado até os confins da terra. Ok, nós estamos mostrando para vocês também o gráfico que mostra como é que estão as nossas entradas financeiras. Preste atenção sobre isso e eu vou mostrar para vocês. Antes, eu vou ler um texto bíblico. Irmãos, ultimamente algumas pessoas têm ouvido alguns pregadores e têm feito a seguinte
pergunta, mas o dízimo é do Novo Testamento? O dízimo tem que ser bem explicado, e no Novo Testamento nós temos o dízimo como uma referência mínima de contribuição. Olha só o que acontecia na igreja primitiva. Você quer pensar no Antigo Testamento com o dízimo, ou quer pensar no Novo Testamento, na igreja do avivamento? Olha só, Atos capítulo 4, versículos 33 e 32 em diante. Da multidão dos que creram era uma só mente, pensamento, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tudo é mais que 10%, sim ou não? Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha só, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos. E o que eles faziam? Eles os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse foi o exemplo de José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Daqui a pouquinho, capítulo 5, entra Ananias e Safira, que vende, embora retendo uma parte do dinheiro, coloca os recursos onde? Aos pés dos apóstolos. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Era para os apóstolos literalmente ter aos seus pés um montão de dinheiro e usarem para eles? Não. Para eles administrarem na casa de Deus. Então, pense assim, meu irmão, a teologia das finanças do Novo Testamento é de uma entrega muito maior. Quando eu fico fazendo continhas, e às vezes até de centavos para dar o meu dízimo sem passar, eu estou realmente pensando no Antigo Testamento. O Novo Testamento é muito melhor, ele é muito mais amplo, e Deus ama o que dá com alegria e generosidade, como essas pessoas faziam. E eles não administravam o dinheiro eles próprios. 3 vezes nesse texto é mencionado, os recursos eram trazidos aos pés dos apóstolos, e eles faziam a gestão, a administração do recurso. Não busque base bíblica para ser omisso, não é? Às vezes você fica buscando para achar uma desculpa bíblica para não ofertar. Que tristeza. Muito melhor é olhar o exemplo desses irmãos, por exemplo, que tinham o coração na obra de Deus, e os sinais, as maravilhas eram feitas, e a igreja tinha provisão, tinha recurso para avançar na obra missionária, inclusive. Então, queria encorajar você a abrir o seu coração. Nossa igreja é tão linda, tão abençoada, e o seu coração generoso, coloque-o na presença do Senhor. As nossas necessidades são reais, veja só. As nossas contribuições dos últimos 4 finais de semana. Você sabe que a gente ganha por mês, não é? Os assalariados, é uma cultura comum no Brasil, ganhar-se o seu recurso, o seu salário, por mês. E então você tem 4 semanas para cumprir com as suas contas. Então vamos distribuir aqui um mês em 4 domingos. Isso representa 25% para cada domingo. No dia 26 de agosto, precisaríamos levantar 25% do orçamento da igreja. E nós levantamos 9%. Os fins de semana seguinte, nós precisamos levantar os outros 25%. E levantamos 20%. Em seguida, precisamos de 25%, levantamos 20%. Quando chegou no dia 16, aqui, domingo passado, então nós mostramos para a igreja um gráfico como esse, demonstrando a necessidade de todos nós, na nossa generosidade, sermos fiéis ao Senhor, nas contribuições, dízimos e ofertas. E o que aconteceu? 25% nós precisávamos do recurso do mês, e entraram 14%. Vamos puxar a conta e fazer a conta do mês. Eu imaginava que no dia 16, vendo o gráfico anterior, a gente pudesse chegar um pouquinho mais perto. Mas não aconteceu, ele desceu de novo. Isso no mês é o seguinte, nós precisávamos de 100% das contribuições, mas nós levantamos 63%, ou seja, um pouco mais
da metade do recurso. Aí eu pergunto para você, como que nós vamos fazer? Nós vamos orar e o dinheiro vai cair do céu para a gente fazer jus às nossas demandas, às nossas necessidades, os pagamentos, folha de pagamentos, encargos, as despesas que nós temos? Não. E o que acontece? A gente passa batido. O dinheiro vai ficando complicado, não vai? Eu sei que alguns irmãos até chegam a dizer assim, puxa vida, é chato o pastor falar de dinheiro na igreja. Aí eu faria uma pergunta, se eu não falar com a igreja, com quem eu falo? Será que eu vou bater aqui no vizinho e falar assim, o pessoal da igreja é muito legal, você não quer investir na igreja? Irmãos, nós somos a família de Deus. E nós temos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, isso não tem preço. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então quero desafiar você, que por alguma razão não está contribuindo, para que você faça. Vamos ajudar a obra de Deus ser feita com excelência, com carinho e com amor. Nós já estamos tomando providências. Por exemplo, a diretoria da igreja se reuniu nessa semana e nós estamos entregando o salão onde nós temos o nosso escritório. Por quê? É um tempo difícil. O Brasil passa um momento difícil. Os membros da igreja também passam a pessoas desempregadas. Então nós estamos cortando despesas. Quando nós estávamos expandindo, alugamos aquele salão, não é? E agora, devido às circunstâncias, nós estamos fazendo uma reengenharia e vamos fazer uma série de mudanças e vamos cancelar o nosso contrato. Ele vence dia 31 de outubro, então temos até 30 de novembro para entregar. E a gente faz isso com bastante tristeza, porque nós queremos avançar, queremos crescer e não regredir. Entendemos, irmãos, que o Brasil passa por um momento de crise, mas o nosso Deus não está em crise. A mão dele continua abençoando e suprindo as nossas necessidades. Quero chamar você para ficar em pé agora, vamos ter um momento de oração. Ore você, em primeiro lugar, silenciosamente. Fale, Senhor, abençoa a nossa igreja, nós temos compromissos. E é muito importante que além do privilégio, o dever de sustentar a obra, esteja comigo, esteja com os meus irmãos. O sonho é todos nós sermos dizimistas, ofertantes para missões. Que coisa maravilhosa. A obra que o Senhor tem feito através da igreja tem resgatado dezenas de pessoas do presídio de segurança máxima. Muitas pessoas saíram das ruas, da prostituição. Nós atendemos crianças que foram violadas, que estão em situação de vulnerabilidade. Nós chegamos aos indígenas, chegamos aos ribeirinhos, nós chegamos a vários pontos do Brasil e do mundo com os dízimos e com as ofertas. Queremos pedir ao Senhor agora um coração generoso, amoroso. E não vamos dar porque é preciso, também é preciso, mas vamos dar para demonstrar ao Senhor a nossa alegria. Em João capítulo 4, aprendemos uma coisa maravilhosa. Devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que assim procedem. Que coisa impressionante. Deus não precisa de nada, mas está buscando adoradores, a mim e a você. E a nossa adoração não é um período de cânticos, é uma vida derramada no altar do Senhor, fazendo parceria com o Senhor, para alcançar muitas pessoas para Jesus, e cuidar bem de cada uma delas, nos pequenos grupos, nas células e no discipulado. Papai, está aí a nossa necessidade, e a Tua palavra está dizendo que naquele grande avivamento que aconteceu ali em Jerusalém, havia muitos necessitados, mas havia coração generoso, havia disposição de dar, não 10%, o dízimo, mas tudo o que eles possuíam. Papai, eu quero um coração assim para mim, eu quero um coração assim para os meus irmãos. Eu quero, Senhor, pedir que a nossa igreja passe por um avivamento que inclua também a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Pai, nós oramos por aqueles que estão desempregados, abre uma porta. Por aqueles que estão subempregados, melhora a condição deles. Pelos pequenos empresários, pelos microempresários, pelos grandes empresários, por todos aqueles, Senhor, que vivem esse momento de dificuldade, de crise financeira no Brasil. Dá criatividade, dá coragem, dá força e ajuda o Teu povo. Nós não queremos pedir, ó Pai, que o Senhor ajude o Seu povo para o Seu povo ajudar a sua obra. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Então nós é que precisamos aprender com o Senhor, ter um coração generoso.
pedimos provisão. Nós não queremos continuar mostrando esses gráficos, Senhor. Em 27 anos aqui na nossa igreja, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Chegou um momento difícil, e nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dando um novo coração. Especialmente aqueles nossos irmãos que ainda têm dúvidas sobre contribuir ou não, e mesmo podendo, não estão fazendo. Senhor, derrama sobre nós mais do Teu Espírito, e que o dinheiro seja apenas uma demonstração do avivamento que pedimos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se. Nós vamos cantar e em seguida vamos ofertar. E se você não preencheu o seu cartão da oferta missionária de fé, temos aqui inclusive canetas para você poder usar. Vou deixar vocês um pouquinho, vou lá para o Colibri, e às 19 horas, se Deus quiser, estarei aqui para celebrar o Senhor com todos os nossos irmãos. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Para me resgatar.
Aleluia. Nessa canção eu quero convidar os nossos irmãos surdos para cantar conosco essa canção aqui na frente. Aleluia. O nosso Deus tem poder para salvar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
Aleluia! Louvamos a Ti, Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. É um amor que não podemos imaginar, porque nós sentimos o amor por um filho, a gente já vê um amor tão grande que a gente sente. Agora imagina um amor que supera isso, de você ser capaz de entregar a vida do seu filho por alguém que não merece. Esse foi o amor de Deus por nós. Não importa como você chegou aqui nessa noite, eu quero dizer que o Senhor te ama, o Senhor luta por você, e Ele te trouxe hoje aqui para te dizer que você é especial. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange, Teu amor infinito, Pai, não podemos imaginar. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Antes de eu respirar, Faz-te Tua vida em mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Aplausos. Podeis assentar. Nesse momento nós queremos apresentar aos surdos. Cadê o intérprete? Neste momento, rapidamente, nós queremos apresentar aos surdos, pelo Ministério do Silêncio, pela vida da Primeira Igreja Batista, que nós estamos em missões. A missão continua. E este povo é um povo não alcançado. E pela graça de Deus, nós temos esse ministério há 25 anos aqui na Primeira Batista. Amém, igreja? Há 25 anos. E é só o começo. Se todo ser louva a Deus, eu também. E os surdos também. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, assim bilhões de estrelas brilhadas, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas é sempre fiel, não abres a boca em vão.
a minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo bilhões de formas e cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa o sol pra trás. Glória a Deus. Deus é maravilhosamente bom, né, amados irmãos? Ele não deixa um para trás, nenhum para trás, nenhum para trás. Ele inclui a todos. Deus é maravilhoso, Deus é tão lindo. E nós temos um futuro muito lindo, gente. Muito lindo, sobrenatural. Nosso futuro é algo que a gente não pode ainda nem imaginar um pouco. Para um homem que Deus mostrou o futuro, aquele homem chegou a desmaiar, quase como se estivesse morrendo diante do brilho da glória de Deus. E nós vamos ler agora um trecho da palavra de Deus que fala sobre o nosso futuro. E eu queria que você tentasse imaginar esse futuro tão lindo, que é um sinal, sim, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Você fala, pastor, que grande revelação, hein? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas eu quero dizer para você que isso é muito certo, é tão certo como você pode me ver aqui à frente, e teologicamente correto. Eu sei que muitas pessoas já falaram e marcaram datas, por exemplo, 2012 era um ano em que o mundo acabaria. E aparentemente o mundo não acabou, só se não avisaram a gente está aqui de bobeira, né? Mas 2012 não acabou o mundo e nós estamos aqui. Mas isso não quer dizer que não estejamos vivendo os últimos dias, porque a palavra de Deus nos diz que desde que Jesus veio até a volta dele são os últimos dias. E haverá sinais que nos mostrarão o quanto mais esse tempo da volta de Jesus está se aproximando. E a Bíblia diz que haverão sinais nos céus e na terra, haveriam terremotos, haveriam guerras, grandes cataclismas, e uma porção de coisas que você olharia e diria, olha, realmente, tudo está se cumprindo. Mas a verdade é que essas coisas, esses sinais, eles estão acontecendo desde que Jesus veio, desde que Ele ressuscitou, de que Ele deixou avisado que seriam os últimos dias, esses sinais vêm acontecendo, terremotos, guerras, rumores de guerras, né? Sinais nos céus, luas de sangue, né? Porque cada vez que aparece um sinal desse
No céu, alguns que são mais apegados a esse estudo dos últimos tempos, começam a contar dias e anos para tentar imaginar quando vai ser esse tempo. Na verdade, no que diz respeito ao Cronos, que é a palavra para significar o calendário humano de mês, dia e ano, a própria Bíblia nos adverte que nós não sabemos. E nem a Bíblia tem o propósito de declarar abertamente quando será esse tempo, no dia ou no calendário humano, mas está indicando sinais que Jesus está próximo de voltar. Mas dê uma olhada neste texto. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quem quer ir para este tempo, levante a mão e diga: eu quero. Quantos aqui gostariam de que, mesmo enquanto a gente estivesse nesse culto, de repente, daqui a pouco eu estivesse falando, Jesus surge, e de repente a gente sobe com ele para este estado, onde a antiga ordem já haverá passado. Amados irmãos, todos os que creem no Senhor Jesus têm esse futuro brilhante, tem esse futuro maravilhoso. Esse é o futuro que espera você. Um futuro onde, diante de todos os povos, línguas, nações e etnias, o nome de Jesus será exaltado. Porque todo olho verá Jesus, e todo joelho se dobrará diante de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós todos aqui, enquanto igreja que cremos no Senhor Jesus, estaremos lá neste grande dia. Não é uma bênção isso, amados irmãos? Quem pode dar um glória a Deus aí? Que maravilha este tempo de Deus para as nossas vidas. Pois bem, mas antes deste dia chegar, no chamado últimos dias, haverão algumas coisas que nós teremos que enfrentar, que não serão muito fáceis. Não serão muito fáceis. E veja então, quando Paulo está trabalhando com o seu filho na liderança, Timóteo, seu discípulo, ele fala alguma coisa muito interessante sobre como Timóteo deveria se comportar e como todos os cristãos devem se comportar nos últimos dias. Primeiro, eu quero colocar 2 versículos de 2 Timóteo 3, os versículos 1 e 14, para que você perceba como serão esses dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu vou repetir. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo está dizendo aqui que os últimos dias serão tempos muito difíceis e trabalhosos. Os homens serão de difícil trato por causa do egocentrismo. A decadência moral será cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. Sendo assim, o que Paulo está dizendo, não somente a Timóteo, mas o que a palavra de Deus está dizendo a todos nós, é que no fim, persevere nos princípios. No fim, persevere nos princípios. Eu fiz uma jogadinha de palavra,
para que você guarde. Porque no fim é necessário que você persevere nos valores da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia não é um livrinho de receita, nem para as pessoas ficarem tentando ser adivinhos de que mês, de que ano Jesus vai voltar. A Bíblia revela princípios que todos os cristãos devem viver nesses últimos tempos. Então, como o tema aqui foi sinais, quero trabalhar com você nesta comecinho de noite, deste domingo, sobre o sinal que a palavra indica e a atitude que você deve tomar diante deste sinal. Paulo diz, em sua carta ao Timóteo, segunda carta a Timóteo, que haveria um sinal no final dos tempos, nos últimos dias, que envolveria, que resumiria o comportamento humano, que é o egoísmo. O sinal é o egoísmo. E a atitude, nós devemos identificar o comportamento humano daquele que vive longe de Deus e praticar justamente a antítese. Eu sei que antítese não é uma palavra que a gente usa comumente, mas eu usei isso, deixa eu voltar aqui, porque na língua original em que a palavra foi escrita, a listinha que segue depois de egoístas são antíteses, na verdade, não todas elas, mas são antíteses de virtudes que o homem deveria desenvolver, mas que no final dos tempos ele fará exatamente ao contrário. Então Paulo está dizendo a Timóteo, saiba de uma coisa. A palavra saiba de uma coisa significa, ei Timóteo, atente para o que eu vou falar agora. Existe uma advertência aqui, existe uma chamada de atenção, acorda para essas coisas. Saiba dessas coisas, porque é muito importante que você veja os sinais. E ele diz assim então no texto, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quando Paulo fala sobre os homens serão egoístas, vem do original que significa philautos, do verbo philéu, que significa amor ou afeição natural, ligado a autos, do alto. Por exemplo, quando fala autoconhecimento, autoimagem, se diz respeito a você, a pessoa. Então, ele está falando que nos últimos tempos, os homens serão exageradamente, egoisticamente, egocentricamente, amantes de si mesmos. Os homens serão amantes de si mesmos. O que segue na listinha é justamente o que vem desse próprio ser egoísta, um ser avarento. Ele detém o que ele ganha de bens, de dinheiro, de bens materiais para si mesmo. Ele é a antítese do generoso. Enquanto o generoso quer distribuir, enquanto o generoso percebe a dificuldade dos outros e quer repartir o que tem, o avarento quer guardar para si. O mundo de hoje não é assim? As pessoas não são avarentas. Presunçosos. Esse tipo de gente declarado aqui, que é justamente o comportamento humano do final dos tempos, ele tem esse comportamento da presunção. Está tudo ligado, aparentemente, nesse começo da lista, aos bens materiais e o que a pessoa faz com isso. A presunção significa aquela pessoa
que ela gosta de ostentar aquilo que ela tem, para tirar proveito para si mesmo, de se aparecer. A presunção da própria arrogância de dizer eu tenho e mostro para todos o quanto eu tenho. Eles são arrogantes no sentido de que eles não respeitam nada e nem a própria divindade, que é a palavra que segue blasfemos, sem respeito a nenhum tipo de espiritualidade ou religiosidade. São pessoas que não se importam se Deus está no comando, se tem alguém que tem princípios e valores. Podem fazer de tudo contra a religião ou contra toda coisa que se chama espiritualidade. Os homens desse tempo não são assim? Os homens desse tempo não são blasfemos? Meus irmãos, vejam bem, eu posso até discordar da espiritualidade alheia, de uma religião que tem preceitos e doutrinas diferentes da minha, não é verdade? Mas eu pegar símbolos religiosos e fazer o que alguns têm feito, eu tomar, por exemplo, um livro que determinada religião percebe como sagrado, e eu querer ofender, e fazer determinadas coisas que hoje se fazem com livros e símbolos religiosos, é alguma coisa absurda. Quando eu vejo determinadas cenas, sinceramente, amados irmãos, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu sinto uma mistura de pena, de compaixão com nojo. Porque chega a ser nojento, de tão sujo que é o que as pessoas têm feito hoje. Blasfemos, desobediente aos pais, desobediente aos pais. No nosso tempo, isso chegou a um nível de que isso está virando assim, estatal. Você fala, o que é isso, pastor? Não tem nada a ver, o que tem a ver desobediência ao pai com estatal? Uma vez eu fui a uma discussão numa universidade que estava falando que quem deveria educar as crianças? O Estado, a sociedade ou os pais? E você pode falar assim, mas claro que tem que ser os pais. Mas hoje é uma discussão maior. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver alguns conceitos, religiosos principalmente, que as pessoas chamarem de preconceitos, eu estarei, então, forçando a educação do meu filho para que ele pense igual a mim, e não dê liberdade a ele de pensar de modo diferente. Então, há uma ideia de que a educação de uma criança não pode estar, isso é só por enquanto, isso vai ficar pior, não pode ficar não pode ser só uma responsabilidade dos pais. Ele tem que dividir essas responsabilidades. Então aí a escola entra nisso e tenta ensinar algumas coisas que os pais até discordem. Mas é importante que a criança saiba que há outras maneiras de ver as mesmas coisas. Como, por exemplo, quando você tem uma família que é criacionista, e chega na escola e diz, não, isso é um conceito arcaico, isso já foi. Esse negócio que foi Deus que criou o mundo, não, existem outras maneiras de pensar. Eu ouvi o testemunho de alguém que já é jovem hoje, dizendo que uma vez ele foi para a escola, ele se lembra muito bem disso, que quando ele chega lá na escola, a professora começa a ensinar que a criação nasceu de um jeito, e ele levanta a mão, porque o pai dele, a mãe dele, ensinou Bíblia para ele desde pequenininho, e ele diz assim, professora, não é assim não, professora. Foi Deus quem criou todas as coisas. E começa a tentar explicar. Ele falou, não, filho, isso daí é lá na sua religião que ensina, mas cientificamente não é assim. Quando uma pessoa diz isso a uma criança, ela está dizendo cientificamente qual ciência? Porque há cientistas altamente conhecedores do universo que são criacionistas. Porque tudo isso nem sequer passa por ser uma tese científica. São
teorias a respeito da criação. Mas se você for falar isso, não. Então, você percebe que essa questão de ser desobediente aos pais não é só um tratamento de um comportamento particular de uma geração ou de outra geração que é rebelde aos pais. Passa também por aí, mas isso de uma maneira ou outra, nos últimos dias, vai acontecer de uma forma generalizada. O sistema mundo vai, então, trabalhar para que as gerações futuras sejam desobedientes aos pais. São ingratos. A palavra aqui, como eu disse que está cheia de antíteses, é justamente contra a graça. A palavra aparece aqui, que vem de caris, que é de graça, e vem precedida por uma preposição a, no grego, significa que não dá graças, que sequer reconhece que tem graça. E por causa disso, para que agradecer a alguém? São ingratos. Esse negócio de se Deus quiser, graças a Deus, isso aí é coisa do passado, isso aí não existe. Se Deus criou as pessoas, Ele criou e foi lá para o universo dele, agora é cada um por si, se vira aí, mano. São pessoas ingratas, a gratidão não passa por elas, elas são tão egoístas e tão presunçosas, tão cheias de si, tão arrogantes, tão orgulhosas, que elas sequer imaginam que eles devam agradecer o próximo. Pelo contrário, quanto mais cheio de arrogância e de presunção, esse homem diz a pessoa, a outra que tem que agradecer a mim. São homens egoístas, sem amor pela família. Que família, que nada, cada um que se vire. Aliás, a família tem que ter um conceito maior e mais abrangente, de repente a gente tem que reestudar essa questão sobre família. São pessoas irreconciliáveis. Outra antítese, aqui a palavra que foi colocada assim espera-se dos homens que eles tentem entrar em acordo. Espera-se dos homens que eles sejam sociáveis e que eles possam, de repente, quando pensar de maneira diferente, tentar haver uma conciliação para o bem de todos. Mas, aqui está dizendo que nos últimos tempos, o que os homens menos prestarão atenção é nisso. São homens irreconciliáveis. Que conciliação, que nada. Se para alcançar um propósito, eu vou dar uma fingidinha aqui, ser politicamente correto ali, eu faço. Se não, o mais forte tem que prevalecer. E isto está seguido das outras coisas que vêm, como caluniadores. Aqui a palavra vem da onde vem a tradução para a palavra do português, caluniador, aquele que calunia, que é diabo, no grego diabolos, ou seja, nos últimos tempos as pessoas ficarão endiabradas. Aliás, elas se abrirão para serem possuídas por demônios, e elas ficarão sem domínio próprio, porque o próprio demônio as possuirá. Serão cruéis. A palavra cruéis significa aquele que não pode ser domesticado. Lembra da antítese? Então, não pode ser domesticado. Essa pessoa ela não tem tanto domínio próprio que ela passa a ser selvagem. Selvagem. Elas se tornam tão cruéis que elas se fazem inimigos do bem. Se alguém chamar o bem do bem, eu vou ser inimigo disso daí. Porque para mim não tem que existir bem. Bem é aquilo que me serve. Bem é aquilo que me satisfaz. Inimigos do bem. Traidores. Os homens que, para satisfazer a si mesmos, não vão se importar se eu tenho um acordo com você, ou se eu, já que são irreconciliáveis, se eu tenho um contrato com você ou não. Para mim dá bem, meu. Traidores. Precipitados, vão se lançar a tudo quanto é tipo de coisa, com precipitação,
Serão soberbos, já existem outras palavras que estão ligadas a essa, mas essa questão daquele que é orgulhoso. Ele mesmo se coloca no lugar da maior autoridade, como se fosse em Deus. Tanto é verdade que eu estou dizendo a você isso, que o próximo que aparece na lista dessas antíteses do que Deus espera de um ser humano que tenha virtudes de filho de Deus, da imagem e semelhança dele, eles serão tão soberbos que esse egocentrismo, que esse egoísmo vai se tornar em egolatria. Eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, é uma coisa assim inacreditável que tem acontecido em nosso meio. E eu estava vendo, se você depois quiser ver, você pode ver, isso aí não tem nada de escondido, mas um argentino, num seminário falando sobre ideologia de gênero, o nome dele é Agustín Laje. Ele escreveu um livro, Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideologia de Gênero ou Subversão Cultural. Eu acho que eu falei mais ou menos aí. Ou seja, ele está falando aqui do plano da subversão e da destruição de tudo que é natural, usando a ideologia de gênero. E ele faz chama atenção para algumas coisas, e eu quero chamar a sua atenção também, porque aqui a gente vai ver uma questão interessante, que há algum tempo eu já tinha notado. Porque primeiro, houve a questão, olha, se um homem acha que ele nasceu no corpo errado e quer se tornar uma mulher, ele é adulto o suficiente, então por que não? E aí algumas pessoas começaram a pensar que isso era só uma questão de homem e de mulher. O homem que quer ser mulher e a mulher que quer ser homem. Mas a ideologia de gênero está ligada à própria identidade do ser. Então, eu acho que isso, no futuro, ia virar, claro, eu não sei se vou usar a terminologia correta, mas uma falsidade ideológica. Porque a ideologia de gênero não trata mais apenas de um homem, de alguém que nasceu num corpo que tem genitália de homem, querer ser uma mulher, já que ele se vê preso num corpo de homem. E essa lista de gêneros foi aumentando. Então acompanhe o raciocínio como funciona, como os homens são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Surgiu um homem no Canadá que, se não me falha a memória, aos 42 ou 46 anos, ele percebeu um transgênero. Então, o que ele fez foi se transformar numa mulher. Ele era casado e tinha uma família. E a esposa dele disse, quando eu casei com você, você não tinha feito essa escolha, então ou você muda ou não vai mais dar. E aí ele disse, olha, pedi para eu mudar o meu jeito, de deixar de ser o que eu estou sendo, é pedir para que eu cresça em estatura, simplesmente por querer. Não dá. Então, aí ele deixou a sua família. Mas este homem transgênero, ele descobriu que não somente ele estava preso num corpo de um homem, e que ele era do outro sexo, mas ele percebeu que ele era um homem, e aí foi lá aos 52 anos, se não me engano, ele percebeu que ele era uma criança de 6 anos, preso num corpo de 52 anos. Então, o que ele fez? Ele tentou usar cabelo que uma criança de 6 anos usa, começou a usar chupeta na boca, e põe toda se veste numa roupinha de uma menininha de 6 anos. Em outro tempo, alguém diria assim, olha, você não está bem, porque você não tem essa idade. A sua natureza indica, e tudo indica que você está com algum problema.
Mas não. A comunidade de transgêneros no Canadá aplaudiu a atitude dele, porque, afinal de contas, ele saiu do armário. Porque ele percebeu exatamente quem ele era. E sabe o que um homem e uma mulher dessa comunidade fez? Adotou esse transgênero, e hoje ele vive como uma criança de 6 anos nessa casa. Muito bem. Você está rindo, né? Parece uma piada, né? Stefankney, eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, que é o nome que ela passou a usar. Hoje ela é uma criança assim. Mas o que é bastante estranho nessa história toda, e aqui eu quero convidar você a pensar um pouco mais longe, é que isso, quando se passar o tempo, se transformará exatamente naquilo que desde o começo foi a ideia. Quem diz que é o certo e errado? Não, peraí, sabe o que é? Eu penso que é assim. Se você não acha que é assim, ok. Você não precisa achar mesmo. O que importa é que eu acho que é assim. Tira o Criador da criação, sobra o quê? Só a criatura, sim ou não? E se só sobra a criatura, essa própria criatura, ela pode então fazer o que ela quiser com o seu corpo. Bom, a ideia primeira é só fazer o que eu quero comigo mesmo. Mas e no futuro, o que acontecerá? Baseado neste pensamento, aonde nós vamos chegar? Você já ouviu falar de pedossexualidade? Quantos aqui já ouviram falar de pedossexualidade? Pois é, então eu vou falar para você. Os boy lovers ou child lovers são adultos que curtem meninos ou crianças. E aí começou-se a pregar que há um sexo também que tem que abrir a cabeça para o sexo intergeracional. Não falei de pedofilia, falei? Mas isso é pedofilia, sim ou não? Na Holanda, em 2006, nasceu o partido político que defende a pedofilia. Eles se formaram como partido político só para defender a pedofilia. Isso é tão sério na Holanda, que há sexólogos que estão pedindo ao Estado, intercedendo ao Estado, que o próprio Estado produza a pornografia infantil, para que isso tenha um controle e não fira as crianças. Uma sexóloga chamada Lola Pérez disse o seguinte: olha, se você se abre para todo tipo de ideia nova, e você acha, e você crê que você pode ser, por exemplo, necrófilo, ou seja, aquele que faz sexo ou tem relações sexuais com defuntos, cadáveres. Isso deve ser liberado, porque é o que aquela pessoa sente. Porque a gente vai ficar guardando aqueles valores fundamentalistas, instaurados pela ideia de que vem dessa formação judaico-cristã. Então, se é aberto para termos a necrofilia, zoofilia, etc., etc., essa mulher disse, Lola Pérez, se alguém quiser fazer relações sexuais com um bebê morto, o que é que tem? Agora eu fico pensando assim, qual a ideia dessa mulher falar um negócio desse?
Mas sabe o que é? Nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, sem afeição natural. Não existe Deus. E se não existe Deus, não existem regras, não existem valores, não existem princípios. Já foi o tempo que eu tentava florear, principalmente em alguns meios, quando alguém fala, vem aqui, foi o tempo que eu já tentei florear. Esse sermão tinha mais 2 tópicos, mas eu vou parar por aqui, tá, gente? Já foi o tempo que eu tentei florear essa ideia de, não é bem assim, não. Olha, é o seguinte, é necessário que nós, nesse tempo, digamos, nós somos diferentes mesmos. Nós cremos num Deus que criou os céus e a terra e que deixou uma palavra revelada e que é um ser moral, que tem certo e errado. E as pessoas que creem em seu Filho, porque Deus amou a todos, mas todos aqueles que creem no seu Filho têm a vida eterna. Mas todo aquele que não crê já está condenado. Porque aquele céu que eu li para você no começo, não entrarão neles os adúlteros, os efeminados, os que matarem, os que roubarem, os que forem desobedientes aos seus pais, os que forem todos esses, os egoístas, os avarentos, os presunçosos, os arrogantes, os blasfemos, os desobedientes aos pais, os ingratos, os ímpios, os sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e qualquer coisa semelhança a essa não entrará no reino de Deus. E é falta de amor não dizer isso. É falta de amor omitir a verdade. E não é verdade que eu faço o que quero e não tem consequências, vai ficar tudo de boa. Porque existem regras. O seu corpo é uma regra da natureza. Assim como se você disser assim, não existe regra do ar aí. Como chama? Da gravidade. Aí eu subo lá em cima desse prédio aqui, pulo. Eu desafio a lei da gravidade. O que vai acontecer? E aí eu só vou passar ao final para você. O segundo sinal apontado por Paulo é falsos convertidos. A atitude nossa deve ser, não se associe a eles. Existe gente infiltrada, desde o tempo de Paulo. Paulo lutou muito contra o gnosticismo, e aquele tempo também foi dominado pelo docetismo. Depois você escreve aí e vê o que era isso aí. Dominado, não a igreja verdadeira, né? Muitos foram enganados através dessas falsas doutrinas, de falsos convertidos. Já pensou? Gnosticismo cristão. Se é cristão, não é gnóstico, e se é gnóstico, não é cristão. Porque são doutrinas que se contrapõem. Não se associe a eles, esses que dizem que são, mas não são. Olhe bem, e principalmente para o primeiro sinal. Porque eles não podem esconder durante muito tempo, que eles têm aparência de espiritualidade, mas na verdade são falsos. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também. Também destes, são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, são figuras da história do judaísmo, que se opuseram a Moisés. Isso não está no Velho Testamento, mas está na literatura judaica. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todas. Mais cedo ou mais tarde, o lobo não conseguirá esconder que está numa pele de ovelha. No fim, persevere nos princípios,
terceiro e último sinal é perseguição. A atitude é resistência com doutrina na vida. Veja o texto: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, ensino e conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, traindo e sendo traídos. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém? Meus amados irmãos, não nos enganemos. Existe justiça e injustiça. Existe verdade, existe mentira. Não existe caminho do meio. No mundo de hoje, isso pode parecer uma mensagem fundamentalista e atrasada, mas eu vou dizer para você uma coisa. O tempo está correndo e a vida passa rapidamente. E chegará uma hora em que ou Jesus vem, ou você vai para Ele. De que lado você está? A quem nós estamos seguindo? O nosso comportamento indica que sinal? De que nós somos de Deus? Quando Paulo termina isso, ele diz assim: Timóteo, não se importe com os sofrimentos. Deus está trabalhando o caráter de Cristo em você. Porque assim como Cristo sofreu, nós também somos, como corpo dele, sofreremos. Mas saiba de uma coisa: o mesmo destino que Cristo teve, também nós teremos. E quando passar este tempo, nós ressuscitaremos com Ele, porque Ele já ressuscitou. E você faz parte do povo que está vivendo para sempre. Você faz parte do povo que está vivendo para sempre. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai. Eu sei que esta é uma palavra difícil, assim como é difícil esse tempo. E o Senhor avisou, Paulo, inspirado pelo Espírito, disse aquilo a Timóteo, mas está dizendo a todas as gerações da igreja. São tempos difíceis e trabalhosos, mas, ó Deus, nós entregamos tudo ao Senhor. E nós queremos olhar para os sinais e ser a antítese do egoísmo. Nós queremos olhar os sinais e não irmos pela onda dos falsos. E não nos enganarmos com falsa espiritualidade, falsa religião. Porque nós queremos permanecer naquilo que nós fomos ensinados desde o princípio. E nós queremos permanecer naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e que depois esses apóstolos deixaram como doutrina sã e santa. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja e dá a cada um de meus irmãos força para eles serem da geração da resistência, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e sustentadora do Filho, que as consolações do Espírito, o poder e a unção do Espírito seja sobre a sua vida e faça de você um verdadeiro cristão que persevere até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.
Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Você está indo para o céu.